Envie. Olá, gente, estamos chegando com notícia, estamos chegando com informação para você que está ligado com a gente na Rádio TV Explosão da Rede, trazendo as notícias do dia, as notícias dessa semana e aquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo, você acompanha com a gente agora na Explosão da Rede. E para começar, já falando sobre o STF, derruba a condenação e reduz pena de Gedel e Lúcio Vieira Lima. É isso mesmo, reduziu pena aí. E também temos aí, gente, uma informação que vai trazer aí, vai mexer com as estruturas também. Será que vai? As estruturas do STF, as declarações do Eike Batista. Vamos trazer tudo isso para você. Olha o dinheirão aí que o cara roubou, né? E o STF agora derruba a condenação, reduzindo a pena de Gedel e Lúcio Vieira. E temos também essa declaração bomba, uma declaração bomba do Eike Batista, o Eike Batista chamando ministros do STF de ladrão, gente. Tudo isso a partir de agora aqui na Explosão da Rede. Algumas notícias que a gente vai trazer com exclusividade para você ligar com a gente na programação. Olha só, falando sobre essa questão, gente, do STF derrubando a condenação do Gedel, reduzindo pena também do Lúcio Vieira Lima. Os caras, alguma coisa tá acontecendo por aí, né? O Supremo Tribunal Federal, o STF, derrubou na segunda-feira, dia 23, a condenação de associação criminosa, entre aspas, aí, ex-formação de quadrilha do ex-ministro e deputado Gedel Vieira Lima, do MDB, e de seu irmão, o deputado Lúcio Vieira Lima, MDB. A segunda turma do STF julgava os embargos de declaração, um dos últimos recursos possíveis da defesa do irmão aí, dos irmãos na ação penal. A decisão dessa segunda-feira reduz a pena de ambos os irmãos em 1 ano e meio. Gedel tem agora uma pena de 13 anos e 4 meses e Lúcio de 9 anos. O julgamento tratou do caso do bunker com mais de 50 milhões de reais, que era um apartamento da família em Salvador, na Bahia. E o relator do processo, o ministro Edson Fachin, foi contra os pedidos da defesa. Já os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Cássio Nunes votaram a favor dos Vieira Lima. Gedel, preso preventivamente em 2017, cumpre atualmente prisão domiciliar em razão da pandemia da Covid-19. O que você acha disso, hein, gente? Até o Cássio Nunes votou a favor dos Vieira. Os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Cássio Nunes votaram a favor dos Vieira Lima. Já que estão presos preventivamente, estão cumprindo prisão em casa, que mordomia, hein? O que você acha, gente, dessa redução de pena? Esse camarada aí, o Gedel, todo o dinheiro que ele foi preso lá, né? E agora, aí tem a redução da sua pena, ainda vai cumprir pena em casa. Incrível que pareça. É Brasil. Olha, dando sequência por aqui com a informação, dando sequência aqui com a notícia, falando sobre também a declaração do Eike Batista. A declaração aí do Eike Batista que pegou pesado, hein? O Eike Batista aí que chama ministros do STF de ladrões, gente. Afirma que realizou pagamentos e que tem provas. O Eike Batista botou a boca no trombone. Acredito, então, com certeza aí, toda essa história
ainda vai redundar, vai ter muita coisa. Agora a grande pergunta é, será que o Eike Batista vai ser preso ou ele está falando a verdade? Se alguém chamar aí um ministro do STF, que seja da direita, chamar o cara de ladrão, na mesma hora, eles mandam fechar. Agora a pergunta é, essa declaração do Eike Batista, chamando os ministros do STF, chamou ministros do STF de ladrões, não foi um, chamou todos, pelo jeito. Afirma que realizou pagamentos e que tem provas, gente. Alguma coisa tem que ser feita, hein? Aí está ele. Mostra aí o Eike Batista, né? Falando sobre essas provas que ele tem. Eike Batista é um cidadão que foi considerado o 8º homem mais rico do mundo a partir de empréstimos concedidos pelo BNDES de Lula. Ele escreveu o seguinte, aí está ele. Eu, Eike Batista, vos chamo de ladrões de pátria corruptos. Eu sou capaz de provar. São todos juízes covardes e quero ver coragem para mandarem me prender. Nossa, olha aí, gente. Aí está o Eike Batista. Na declaração transcrita pelo jornal Inconfidência, entre aspas, em 17 de agosto de 2021, Eike Batista pontificou, abre aspas, eu paguei para o ministro Fachin, olha bem, eu paguei para o ministro Fachin, para Rosa Weber, para o Toffoli, para o Lewandowski, para o Gilmar Mendes, para o Renan, para o Rodrigo Maia, para Dilma Rousseff, para o Lula, para a Gleisi Hoffmann e para o Michel Temer, fecha aspas. Aqui não se trata de denúncia. Eike diz que tem provas, pois não costuma dar dinheiro sem documentar-se. De fato, o dossiê desse pessoal do STF não é de se jogar fora. Não é de se jogar fora, né? Agora, se ele tem prova, o presidente precisa ficar de olho aí, hein? O Fachin, por exemplo, esquerdista convicto, foi nomeado ministro depois de fazer campanha presidencial para a guerrilheira Dilma Rousseff. Por outro lado, Fachin tem vinculações indissolúveis com o PT, a CUT e o MST, do qual, no dizer de Zé Dirceu, recebia rendas. Olha, gente, hein? Denúncias fortes, hein? Assim não é difícil entender por que o ministro militante justifica as invasões de terra pelo MST e ataca os produtores rurais que procuram o lucro. Aí está o Eike, hein? Aí está ele. Que coisa, hein, gente? Como diz assim, não é difícil entender por que os ministro militante justifica aqui as invasões de terra pelo MST e ataca os produtores rurais que procuram um lucro. No STF, Fachin, criando leis esdrúxulas, é acusado de atentar contra a liberdade religiosa, no que foi criticado por líderes de diversas igrejas. Ao mesmo tempo, conforme o noticiário, Fachin proibiu as operações da Polícia Militar contra os traficantes que tomaram conta dos morros cariocas, expandindo o terror no seio da população. Além dos alegados pagamentos de Eike, Fachin também foi também acusado de receber dinheiro da JBS, empresa condenada pelo que fez o lobby eleitoral do ministro quando da sabatina a que se submeteu no Senado. Outra figura exemplar é o Dias Toffoli, ex-assessor jurídico do PT, da CUT e de Zé Dirceu, nomeado ministro do STF por Lula. Para pertencer ao Supremo, diz a narrativa, se exige do postulante, abre aspas, conduta ilibada e notório saber jurídico, fecha aspas. Toffoli, no entanto, foi julgado 2 vezes pelo governo do Amapá por crimes financeiros e duas condenado a ressarcir os cofres do Estado.
quanto ao notório, quanto ao, abre aspas, notório saber jurídico, fecha aspas, o assessor de Lula foi reprovado 2 vezes em concurso público para juiz no estado de São Paulo. Uma vez ministro, todavia Dias Toffoli não se fez derrogado. Tratou de tirar a cadeia, Tratou de tirar da cadeia e o Zé Dirceu, condenado a 30 anos de prisão pelo seu envolvimento no escândalo do Mensalão, do qual foi tido como mentor. E para ampliar o prontuário de Dias Toffoli, a advogada Cristiane Araújo de Oliveira declarou que a época do Mensalão manteve relações privilegiadas e troca de favores com o então advogado-geral da União do governo Lula, e ela disse que se encontrava e mantinha relações com Toffoli no apartamento de Durval Barbosa, operador do Mensalão, de quem o titular da AGU teria destruído gravações comprometedoras. Por sua vez, em delação premiada, a Lava Jato, Marcelo Odebrecht, dono da construtora, informou que Dias Toffoli tinha codinome na agenda da empresa. Já como presidente do STF, Toffoli foi acusado de tomar medidas consideradas ostensivas, tais como determinar a entrega pelo Banco Central de dados sigilosos de 600 mil pessoas físicas e jurídicas, ao tempo em que suspendia as investigações do esquema de Caixa 2 e lavagem de dinheiro que envolvia o senador tucano José Serra. Gente, olha só o tipo de ministro que nós temos no STF. Outro ministro que se impõe no STF é o Alexandre de Moraes, figura contra a qual o presidente da República, Jair Bolsonaro, protocolou junto ao Senado Federal pedido de abertura de processo de impeachment baseado no artigo 52 da Constituição, que diz competir privativamente ao Senado proceder e julgar os crimes de responsabilidade não apenas do presidente da República, como também ocupantes de outros cargos, como os do ministros do Supremo. Moraes, segundo o site das redes sociais, entre eles a Wikipédia, fonte das principais notas coletadas, teria sido indicado ministro do STF a partir de conversa entre o questionado ex-presidente Temer, que nomeou Eduardo Cunha, e ex-presidente desposto da Câmara Federal. Antes, antes de ser ministro, antes de ser ministro, Moraes exerceu vários cargos públicos, entre os quais o de secretário de Segurança do Estado de São Paulo. Sua passagem na segurança, no entanto, foi, abre aspas, colocada em xeque diversas vezes por conta da violência excessiva diante dos protestos, fecha aspas. Segundo dados levantados à época pela Globo, abre aspas, a polícia militar foi responsável pela morte de 1 em cada 4 pessoas assassinadas no estado, fecha aspas. 2015, reportagem do Estadão, do estado de São Paulo aí, afirmou que, abre aspas, Alexandre de Moraes constava no Tribunal de Justiça de São Paulo como advogado em pelo menos 123 processos na área civil de Transcooper. A Transcooper é a cooperativa que está presente em uma investigação que trilha movimentações de lavagem de dinheiro e corrupção engendrada pela organização criminosa Primeiro Comando da capital, PCC. Ainda segundo o Estadão, Moraes justificou-se por meio de notas dizendo que, abre aspas, renunciou a todos os processos que atuava como dos sócios do escritório de advocacia e que estava de licença da OAB no período da investigação, fecha aspas. Indicado para o STF por Temer, depois da morte de Teori Zavascki,
em acidente aéreo considerado obscuro. Alexandre de Moraes foi criticado por políticos da oposição por seu histórico ligado ao PSDB. Por sua vez, no plano autoral, Moraes foi acusado de copiar em suas obras trechos de livros de outros autores sem acreditar as devidas autorias. Alguns juristas apontaram que o uso de textos sem clara indicação da fonte é um caso de plágio. De pronto, Moraes defendeu-se dizendo que a obra espanhola copiada estava na biografia do livro. Em outro livro, Constituição, abre aspas, Constituição do Brasil Interpretada, fecha aspas, Moraes fez uso de trecho idêntico ao livro escrito por Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins. Nesse caso, juristas apontam não haver plágio por ser um trecho curto e sem conceitos inovadores, mas apontam que houve, no caso, negligência acadêmica, entre aspas. O ministro do STF é também acusado por instituições e setores da sociedade civil de abuso de autoridade ao efetuar prisões arbitrárias e censura indevida, como no caso da revista Ivanho, é isso? Ato que recebeu críticas e protestos de órgãos de defesa e liberdade de imprensa e expressão, entre eles a Associação Nacional de Jornais, a Associação Nacional de Editores da Revista, a Associação Brasil Era de Jornalismo e Investigações, a Associação Brasileira de Imprensa e Transparência Internacional e do próprio ministro do STF, Marco Aurélio Mello, que afirmou ter havido censura e retrocesso na decisão do colega Alexandre de Moraes, fecha aspas. Outro notável do STF é a figura do Luiz Roberto Barroso, nomeado ministro pela guerrilheira Dilma Rousseff, destituída da presidência da República por impeachment. Antes de assumir a Suprema Corte, Barroso tornou-se figura polêmica por ter sido advogado de Cesare Battisti, terrorista condenado à prisão perpétua na Itália pelo frio assassino de 4 pessoas, 2 policiais, um joalheiro e um açougueiro. Integrante do bando proletários armados pelo comunismo, entre aspas, Battisti fugiu da França e se estabeleceu no Brasil com documentos falsos para evitar a extradição. Preso no Rio de Janeiro, o governo Lula logo concedeu ao terrorista status de refugiado político, entre aspas, repudiado pelo governo italiano e pelo Parlamento Europeu. 2018, capturado na Bolívia, Battisti perdeu o status de refugiado e, por ato assinado por Temer, o criminoso foi extraditado para a Itália. Hoje cumpre pena de prisão perpétua em presídio de segurança máxima na Sardenha. Agora, abordando a questão do julgamento do mensalão, que condenou Zé Dirceu a 30 anos de prisão, Barroso declarou que o posicionamento do STF foi mais duro que costumava ser em decisões penais. Olha só o Barroso, hein? Mais tarde, Barroso concedeu indulto ao mesmo Zé Dirceu por entender que o sentenciado preenchia, abre aspas, requisitos objetivos e subjetivos fixados de um modo geral e abstrato pelo ato presidencial para o gozo de benefício do indulto, fecha aspas. No plano ideológico, Barroso já se confessou um liberal que acredita no conceito iluminista do bom selvagem e no culto ortodoxo da razão. Como você sabe, o ilumismo de Rousseau e também dos enciclopedistas, cuja enciclopédia foi toda financiada pela promíscua Madame Pompadour, amante de Luís XV, foi o ponto de partida que alimentou as ideias da falida e guilhotinesca Revolução Francesa. Aqui, só para ficar entre os intelectuais esquerdistas, vale lembrar que o pessoal aí da teoria crítica da escola de Frankfurt
entre o Theodor Adorno, enxerga o lumismo, o mais das vezes, aí, como instrumento prático de exploração e também de dominação a serviço do homem e do poder, ou seja, considerando-no instrumento de manipulação ideológica para oprimir massas. No caso específico das eleições presidenciais de 2022, o ministro Barroso, desde que assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, passou a defender um, abre aspas, choque de ilumismo, fecha aspas, e tornou-se uma muralha, entre aspas, aí, na crença de que as urnas eletrônicas são invioláveis e não podem ser fraudadas, mesmo admitindo que hoje em dia ninguém está imune a ataque dos hackers e que até o painel de votação no Senado foi violado. Pior, mesmo sabendo que o seu ex-assessor Gilberto Janino, o, abre aspas, pai das urnas eletrônicas, fecha aspas, admitiu o seu impacto aí no resultado final das eleições suplementares em cidades do interior do Rio de Janeiro. Primordialmente, Barroso exclui a possibilidade da recontagem de votos porque, embora possa ser a vontade da maioria dos nossos eleitores, abre aspas, a introdução do voto impresso custa 2 bilhões, fecha aspas, 2 bilhões de reais. Bem, num país em que TSE custa 9 bilhões de reais anuais, em que o desvio das verbas oficiais para o combate da Covid supera a casa de presumíveis 400 bilhões de reais, 2 bilhões para consagrar a pretendida lisura eleitoral posturada por boa parte dos brasileiros, se firma como indispensável. Sobretudo, quando se trata de estabelecer no Brasil o primado da soberania democrática, eles não querem. Pretendo me estender na análise das urnas eletrônicas, mas fiquei perplexo quando vi de Barroso, ao sair de uma visita ao Congresso Nacional, afirmar malicioso: eleição não se ganha, se toma. O som está ligado? Eike Batista aí no Diário do Poder, né? Tá lá, postagem do Cláudio Humberto, Eike Batista, cidadão que foi considerado o 8º homem mais rico do mundo a partir de empréstimos concedidos pelo BNDES de Lula, lembra? Escreveu o seguinte, gente: eu, Eike Batista, vos chamo de ladrões, de pátria corruptos, e sou capaz de provar. São todos juízes covardes e quero ver coragem para mandar me prender, disse Eike Batista. Na declaração transcrita pelo jornal Inconfidência, entre aspas, em 17 de agosto agora de 2021, Eike Batista pontificou, abre aspas, eu paguei para o ministro Fachin, para a ministra Rosa Weber, para o Toffoli, para o Lewandowski, para o Gilmar Mendes, para o Renan, para o Rodrigo Maia, para Dilma Rousseff, para o Lula, para a Gleisi Hoffmann e para o Michel Temer, fecha aspas. Gente, o Eike Batista aí botou a boca no trambone. Como vai ficar isso, gente? Como vai ficar essa história aí desses pagamentos para esses ministros, hein? Quem vai fazer justiça contra esses caras? Aí tá o Eike Batista. Por isso que a gente tá vendo injustiças, arbitrariedades. Aqui a gente trouxe um resumão para você e o Eike Batista pontificando, e isso tá na declaração transcrita pelo jornal Inconfidência, 17 de agosto de 2021, Eike Batista pontificou. Ele tá dizendo, hein? Abre aspas, eu paguei pro ministro Fachin, pra Rosa Weber, pro Toffoli, pro Lewandowski, pro Gilmar Mendes, pro Renan, pro Rodrigo Maia, pra Dilma Rousseff, pro Lula, pra Gleisi Hoffmann e pro Michel Temer. Dê a sua opinião. O que você acha desses ministros do STF depois dessa bomba que cai no colo deles?
Aí, gente, né? São denúncias quentes. Vamos ver o que vai ser feito agora, hein? Vamos ver se o Ministério Público Federal aí, a Procuradoria, vai se manifestar a respeito disso. Acredito que o presidente já o pessoal aí também já deve estar sabendo dessas informações. O Eike Batista pontificou que pagou e tem provas, né? Pagou aí pro ministro Fachin, Rosa Weber, Toffoli, Lewandowski, Gilmar Mendes. Cara, é uma catrefa, hein? Olha aí que agora, como diz, se ele tem prova, fica de olho aberto. Os caras capazes de mandarem, né? Bom, gente, informação quente, hein? Tá aí. O Eike Batista confidenciando, pontificou sobre esses pagamentos para ministro do STF, Rodrigo Maia, Renan Santudo, Dilma Rousseff, Lula, Gleisi Hoffmann, Michel Temer. Tem ideia do que significa isso, gente? Primeiro soltaram aí o STF, né? Derrubando condenação, reduzindo pena de Gedel e Lúcio Vieira Lima. Será que não tem dinheiro rolando aí também? E olha o quanto que esse cara, né? Pegou lá 50 milhões. Que pergunta, né? Será que foi recuperado tudo? Depois dessa declaração do Eike Batista chamando o ministro do STF de ladrões e afirma que realizou pagamentos e que tem provas, isso vai pegar, hein? Pode ter certeza que sim. Bom, o presidente Bolsonaro diz que 5 mil índios acampados em Brasília são massa de manobra da esquerda, abre aspas. Eles querem tumultuar, fecha aspas, avisou esta manhã. Bolsonaro diz que 5 mil índios acampados em Brasília são massa de manobra da esquerda. Eles querem tumultuar. Ele avisou, hein? Esta manhã, o presidente da República falando sobre os 5 mil índios acampados em Brasília, que são uma massa de manobra da esquerda. Eles querem tumultuar, avisou esta manhã. Hoje eu vi uma notícia aí que eles estavam indo lá pro lado do STF, hein? Não sei se não iam procurar aí, querer invadir o STF. A coisa tá pegando lá pro lado de Brasília, hein, gente? Isso tá pegando pro lado de Brasília, sim, aí. E os índios, agora, se são massa de manobra, o massa de manobra tem que, como dizer, segura a onça aí, segura. Aí está, ó, 5 mil índios que estão lá acampados. E segundo aí o presidente Bolsonaro, seria uma massa de manobra da esquerda para querer amedrontar aí as manifestações que terão agora em setembro. Bom, depois dessa colocação do presidente da República, uma outra informação que a gente traz para você é falando sobre as faixas, essa faixa aí, ó. Temos um ladrão visitando Natal. Cuidado, hein? Gente, agora tu vê, né? Depois dessa declaração do Eike Batista aí, como é que é tudo farinha do mesmo saco? Você viu aqui os pagamentos, né? O Eike Batista falando essas declarações forte, cara, muito forte mesmo. Por isso que estão soltando bandido. Não pode, o Fachin agora não deixa ainda, né? Tá com aquele decreto que a polícia não pode entrar nos morros. Tem gente botando dinheiro de APA aí, gente, né? Olha aí, tem gente colocando dinheiro de APA aí. O Eike Batista tá denunciando aí, hein? Olha aí. E esse aí? Esses irmãos aí, será que também largaram malas lá? Gente, faixas por Natal aí são espalhadas em protesto contra a visita de Lula. Tá aí uma das faixas, ó. Temos um ladrão visitando o Natal, cuidado. E essas faixas lá por Natal foram espalhadas em protesto contra a visita de Lula.
Nessa terça-feira, dia 24 de agosto, a capital potiguar tem registrado faixas em protesto contra a presença do ex-presidente petista, o Lula, que chegou aí na segunda-feira, dia 23, no Rio Grande do Norte, e participa aí de compromisso até esta quarta-feira, dia 25. E uma das frases em destaque no viaduto da Ponte Negra, Zona Sul, destaca, abre aspas, temos um ladrão visitando o Natal. Cuidado, fecha aspas. Com um emoji ali que faz referência ao presidente, ao ex-presidente, né? Ao ex-presidente. Tá aí, gente. Ali. Vamos ver se a gente consegue essa imagem, hein? Pra parar ela, mostrar aonde. Aí está. Aí a imagem bem clara, né? Onde temos um ladrão visitando Natal. Cuidado, né? Essa imagem aí, o que vocês acham? Aí, o que acontece, né? Nos bastidores lá em Brasília. Isso são algumas coisas que a gente sabe, né? A gente, fora o que a gente não sabe, né? É lamentável, mas a gente vê essas denúncias fortes aí, e também esses cartazes espalhados por onde Lula vai. É o que dá, né? Então, tenta aí se esconder de todas as formas, mas a população aí tá em cima, gente. Tem que estar mesmo, né? Tem que estar mesmo. Ficar ligado aonde for aí. Tem que dar o que merece a esse camarada. Agora a gente vê essa denúncia aí do Eike Batista, gente. E aí? Vai ser feito alguma coisa? Será que vai ser feito alguma coisa aí a respeito disso? Gente, a gente tá vendo aí. Vê se tem mais uma foto aí, né, que mostra aí. Esse é o Eike Batista, que fez essas denúncias gravíssimas e ele prova. Então aí a Polícia Federal. Atenção, Polícia Federal, hein? Atenção, Polícia Federal. Lá é o Eike Batista dando essa... largando essa bomba aí. E aí? Como é que fica isso agora? O Eike Batista, hein, chamando o ministro do STF de ladrões. E afirma que realizou pagamentos que tem prova. Então, ó, tem que ir lá pegar essas provas. Isso não pode acontecer, né, gente? Agora, se você for ver para quem foi feito esses pagamentos, o bicho vai pegar, tem que pegar, né? Apesar que a justiça no Brasil, muitas vezes, está sendo, né, os maiores escalões aí, os maiores escalões do Brasil, os ministros do Supremo Tribunal Federal envolvidos com isso aí, gente. E aí, o que esperar? Aí está outra imagem. Lá em Natal aí foi posta, né? Temos um ladrão visitando Natal. Cuidado. Aí. Protesto de contra a visita de Lula em Natal. Notícia, é a informação que a gente traz com exclusividade para você na Explosão na Rede.
É a grande pergunta. Vamos ver aí se vamos ter justiça para esses grandões. Esperar para ver. Depois de todas essas denúncias gravíssimas do Eike Batista chamando o ministro do STF de ladrões e que ele realizou pagamento em provas, basta saber quais serão os próximos passos. Gente, eu, no meu ver, assim, se agora tivemos também umas denúncias aí contra o Toffoli, ele mandou, os ministros do STF aí mandaram arquivar. Então todos eles aí, se tu for ver, né? Um tem rabo preso aqui, tem rabo preso lá. Então, pra te ver, né? Fachin, que a gente esperava que fosse, né? O cara aí acusado contra a liberdade religiosa, de atentar contra a liberdade religiosa. E aí o cara recebeu dinheiro aí do Eike Batista. Não só ele, né? Teve aí, diz o Eike Batista, na declaração transcrita pelo jornal Inconfidência. Agora, 17 de agosto de 2021, ele pontificou: eu paguei para o ministro Fachin, para Rosa Weber, para o Toffoli, para o Lewandowski, para o Gilmar Mendes, para o Renan Calheiros, deve ser ele. Para você ver, e o cara agora vem querer dar uma de lisão aí para cima do presidente da República. Olha, tu vai pra cadeia. Rodrigo Maia também, é outro, né, que tá fazendo campanha contra o presidente. A Dilma Rousseff, que foi impeachmentada, pro Lula, que foi preso e solto pelo STF, pra Gleisi Hoffmann, que se acha a dona da razão e que ataca o governo e seus aliados, e o Michel Temer, né? Até o Michel Temer pegou um dinheirinho aí do Eike Batista. É notícia, é explosão da rede, é break news. Bicho tá pegando, hein? É informação quente que a gente traz aí com exclusividade para você aqui na Explosão da Rede.